Olá, eu sou a Kika Makovski e eu vou apresentar hoje o programa Direto ao Ponto. Hoje nós vamos conversar com a Natália Beamora, uma naturóloga aqui de Jundiaí. Boa tarde, Natália, tudo bom? Oi, Kika, tudo bem? Boa tarde. Gratidão pelo convite, estou muito feliz aqui. Também estou super feliz de conversar com você. Eu queria começar a nossa entrevista perguntando um pouco sobre a sua faculdade. Eu sei que você estudou lá em Florianópolis, na primeira faculdade que teve de naturologia no país, na Unisul. E conta pra gente então um pouquinho como foi esse curso, como você descobriu, como você chegou até lá. A escolha do curso já é uma coisa super peculiar, né? Porque naquela época eu entrei na faculdade em 2004, então escolher a faculdade já foi algo que foi mais sobre o coração, sobre o que o coração falava, do que sobre a razão, né? Eu queria me aprofundar em assuntos ancestrais, que cura pela natureza, e eu fui buscar então esse curso que ele já tinha 5 anos no Brasil e foi a primeira faculdade. E daí, assim, as matérias principais da faculdade, eu falo que é como uma medicina, né? Que tem anatomia, fisiologia, neurofisiologia, farmacologia. Então, a gente tem toda uma base para tratar uma pessoa, né? Lidar com o ser humano, entender como é o processo fisiológico do ser humano. E tem bastante psicologia também, né? Eu falo que todos os anos tiveram psicologia. Psicologia um, 2, 3, 4. E daí a gente entrou nas medicinas tradicionais da Ayurveda, chinesa e xamânica. Assim, as terapias que envolviam essas filosofias, né? Nessas filosofias. Então, assim, é um leque gigantesco de terapias, né? Então, tiveram cromoterapia, massoterapia, reflexologia, podal, manual. E dentro de todas essas terapias, eu pude escolher o que hoje a trilha que eu estou fazendo aqui no consultório, né? Esse caminho que eu estou aqui. Uhum. Vocês tiveram um grande contato com as terapias e você foi escolhendo o que fazia mais sentido para Dentro da. você. Isso. Dentro da faculdade, eu já tinha me sintonizado mais com a medicina tradicional chinesa, né? Então, quando são 4 anos e meio de faculdade, então quando eu voltei para Jundiaí, eu entrei na pós-graduação em medicina tradicional chinesa aqui na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Então, foram 2 anos de pós na Faculdade de Medicina de Jundiaí Legal. e foi uma turma que foram de profissionais da área da saúde. E daí eu me formei em medicina tradicional chinesa, mas eu já tinha aberto o consultório. O consultório ele começou a funcionar em 2008, Uhum. logo depois que eu voltei. E daí, assim, né, a gente tem toda a parte, né, importante, né, da didática, do aprendizado da faculdade, tanto da faculdade quanto da pós-graduação. E de acordo com o tempo, né, o tempo foi passando, eu fui adquirindo experiência e hoje já tem um método que eu acho que é meu, assim, aqui na consulta. Ai, que bom. Eu acho muito bacana esse tipo de tratamento alternativo, justamente por ele sempre olhar para o ser humano de uma maneira integrativa. Isso é muito bom. Então, realmente juntar todas essas técnicas é importante. Então, Nath, eu queria perguntar, depois desses anos de experiência, como você conduz o atendimento dessa sua forma Então, particular, né? na faculdade a gente tem um pouco de tudo, né? Então a gente aprende muito sobre a cura holística, né? A cura integral, que é física, mental, energética e até espiritual. O espiritual não no sentido de religião, de espiritualidade como um todo, né? Porque essa é a cura integral. Então a gente tem toda a parte fisiológica, física mesmo, e a gente vai abrindo para as filosofias tradicionais, que essas filosofias tradicionais e ancestrais Ayurveda, chinesa, elas envolvem muita parte espiritual, né? Então eu trouxe isso para o consultório, né? Com a pós-graduação em medicina tradicional chinesa, o método que hoje eu uso é assim. Então, eu uso bastante da psicologia, que é algo que existe dentro de mim. Eu gosto muito de conversar, eu gosto de uma avaliação, de olhar nos olhos e ter um tempo de não só de avaliar, de sentir a energia, de sentir o momento da pessoa. Então, eu tenho essa parte da psicologia, né, que não é uma psicologia, é a naturologia, mas que a psicologia está inclusa, digamos, nesse pacote.
Então, eu tenho uma conversa com as pacientes, né? Uma anamnese, onde tem uma avaliação também. Então, eu também estou olhando a avaliação postural, o jeito que fala, os sinais que o corpo apresenta. A gente apresenta sinais o tempo todo. E depois dessa conversa, né, que eu vou ouvir as queixas da paciente, a gente vai para a maca. E na maca acontece, é individual o processo, de acordo com cada paciente, né, com o que ela precisa. Mas geralmente é a massagem, a acupuntura, a reiki, a auriculoterapia, os florais de Bach são as receitinhas que eu receito no final da consulta. É um mix de terapias, mas elas acontecem de acordo com a necessidade da paciente. Uhum. Você pode usar uma outra técnica dependendo do que a pessoa te apresenta. Eu acho isso Dependendo do que a pessoa apresenta. Ai, que gostoso, né? Porque acho que essa é uma das grandes críticas das pessoas. A gente vai no médico, é tudo tão específico e a gente quer ter esse olhar, né? Não tem como tratar sem entender o lado emocional. E você usa também na aromaterapia, né, Nath? Aromaterapia, amo aromaterapia. Aromaterapia, os aromas são medicamentos mesmo, né? Eles têm um aspecto psicológico e emocional, cada aroma, né? A lavanda, por exemplo, que é um óleo essencial carro-chefe, né? Que eu acho que todo mundo deveria ter na farmacinha de casa. A lavanda tem o seu efeito fisiológico, antisséptico, antifúngico, antibactericida, antiviral, super importante nessa época que a gente está vivendo. E também ela é calmante, equilibradora, relaxante. Então, assim, a escolha do aroma, né? Então, assim, a pessoa vai trazer a queixa dela, e daí eu já vou formulando aqui, né? A escolha de um aroma ou de alguns aromas, porque às vezes eu faço sinergia também. Então, a escolha do aroma, dos pontinhos que eu vou colocar de acupuntura, qual o tipo de massagem que eu vou fazer, se vai incluir o reiki, quais os pontinhos da auriculoterapia, né? A auriculoterapia também é uma técnica da medicina tradicional chinesa, que são pontos que a gente tem na nossa orelha, que são pontos que refletem o corpo todo. Na verdade, nós temos pontos reflexos no corpo em vários pontos. São pés, mãos, os olhos, a íris também tem pontos reflexos do corpo. Pontos reflexos são pontos que a gente olha e a gente consegue ter um panorama geral de como está o organismo. Uhum. E a auriculoterapia é um deles, que é um método que eu uso também aqui. Então, eu faço uma avaliação e daí eu coloco as sementinhas ou agulhinhas, depende do que a pessoa precisa, para Faz um sedar ou pouco de pressão. tonificar. Tem um pouquinho de pressão, mas a sementinha ela é indolor, assim. Uhum. Indolor para colocar, porque assim, um ponto, por exemplo, se eu vou colocar num ponto de ansiedade, a pessoa está ansiosa, é um ponto que eu vou colocar a sementinha, não fura a orelha, mas é um ponto que a paciente sente, ela fala, nossa, Nath, ficou dolorido, mas é porque ali o corpo, a sementinha está estimulando o ponto reflexo no corpo. E assim vai, porque assim, consegue pegar a parte emocional? Consegue. Dentro da medicina tradicional chinesa é assim que a gente olha. Cada órgão, ele é como se fosse o guardião de uma emoção. Uhum. Então, por exemplo, o guardião do medo é o rim, né? Então, quando a gente fala de medo, a gente não olha para o rim. Ou quando a gente vê uma patologia de rim, a gente já olha a questão do medo no paciente. Fígado é raiva, irritabilidade. Então, eu colocando as sementinhas nos órgãos aqui, dos pontos reflexos da orelha, a gente consegue pegar as emoções também. Legal. E o reiki, Nath, como funciona? Explica um pouco pra gente. O reiki é uma energia universal, né, canalizada, é uma energia que ela é sutil e a gente canaliza nas mãos, né, através dessa é uma abertura que a gente faz, então assim, todos podem fazer o reiki, todos podem fazer o reiki. Uhum. Existe alguns cursos de reiki, né, que é como se fosse uma abertura de canal para essa espiritualidade, de novo, sem religião, no sentido de uma energia maior de cura. E daí você canaliza essa energia nas suas mãos e o reiki é feito com imposição de mãos nos problemas, né, onde tem patologia ou em equilíbrios de chakras, nos chakras. Cada chakra na medicina tradicional chinesa, ele envolve uma glândula, um órgão, um sistema, uma emoção. Então a gente coloca a posição das mãos do reiki, né, a posição de cura, em cima dos chakras para alinhamento e cura. Então o reiki ele é super importante.
ele não só alinha a parte fisiológica, mas ele acalma e harmoniza as emoções. A Muito energia importante nessa fluindo época no que a gente nosso está corpo, vivendo. né? A energia flui pelo corpo, é uma energia inteligente, né? Ela vai onde é necessário, onde precisa. Ela é além desse conceito do ser humano, né? É uma energia de cura canalizada. Nath, eu queria perguntar agora para você sobre essa questão da ansiedade na pandemia. Muitas pessoas têm sentido ansiedade e eu acredito que aí no seu consultório você está recebendo bastante essa crítica das pessoas. Queria que você comentasse um pouco sobre isso e também falasse do desafio do atendimento online, como vocês da área da saúde se adaptaram a essa nova realidade. É uma adaptação mesmo, né? Então, aqui no consultório, o atendimento presencial, né? Então, ele tem essa parte da conversa, da interação, e depois eu levo para a maca. Então, assim, o problema, ele fica assim, eu acalmo ele de uma maneira mais real, né? Então, vai a massagem, a acupuntura, a aromaterapia. Então, uma pessoa que entra ansiosa aqui, ela sai num quadro super tranquila e relaxada. E em casa ela vai tomando os medicamentos que eu prescrevo. Mas agora com a pandemia, eu optei em fazer os atendimentos online no início da pandemia. Na verdade, até o meio de maio, só atendimentos online, que foi um pouco diferente, né? Teve que ter essa adaptação para mim. Então, foi só a parte terapêutica e prescrição de medicamentos naturais para o alívio das emoções e principalmente da ansiedade, que aumentou bastante, né, nesse período. É, Então, eu acredito que foi importante eu conseguir atuar de alguma maneira diferente, mas eu consegui atuar. no meu caso, também no início eu senti uma coisa que eu não conseguia identificar, eu falava, eu não tô achando que eu tô ansiosa, mas pelo meu sono também eu reparei. A gente ficava com o Isso. sono mexido, enfim, a questão, toda essa questão atinge a gente, né? E as crianças também em casa, né? Atinge também é um inconsciente coletivo, se você for ver, né? A gente tem as nossas anteninhas que a gente capta o coletivo. Então, às vezes é minha ansiedade, mas às vezes eu acordo já falando, meu Deus, que coisa estranha, mas pensa, quantos pensamentos estão confusos, quantas pessoas estão ansiosas, e nós sendo seres energéticos, né, seres espirituais, a gente sente também a bala. Nath, então mudando agora de assunto, eu queria falar um pouco sobre o sagrado feminino. Esse tema tem surgido muito atualmente, esse resgate dessa ancestralidade, e eu imagino que também deva fazer parte aí das suas orientações. O que você tem para comentar com a gente sobre isso? Já as terapias naturais, elas proporcionam esse movimento para dentro, né? Para a gente se conhecer e, inevitavelmente, a gente acessa essa ancestralidade, né? Esse conteúdo interno. E hoje o feminino, né, está sendo bastante falado, eu acho super importante, né? A gente olhar para esse feminino de uma maneira suave e acolhedora. A gente fala sobre o cabelo, né? Sobre pintar cabelo, sobre se maquiar. Eu gosto desse assunto porque é um assunto que foi, por muito tempo, ele foi velado, né? Então, ou você se maquia demais ou não, você não precisa disso, você é bonita do jeito que você é. Mas também tem essa história do sagrado feminino sobre você reverenciar quem você é e se amar. Então, eu acho que os cosméticos naturais, eles vêm nos auxiliar nesse momento, assim, né? Com as maquiagens, os A produtos para o feminista pode se cabelo. maquiar, né? Não é porque você é feminista que você não pode ser feminina, né? Isso, exatamente. Eu adoro, adoro. Eu acho super sutil, suave. Eu acho que a gente pode utilizar desse dom, né, desse artifício que a gente tem. E não necessariamente precisa disso. É individual esse processo, né? O que Mas eu cada acho um ele sente legal, à o vontade sagrado se feminino. sente bem, né? E E daí a gente vai se aprofundando. Quando a gente olha o sagrado feminino, a gente vai conectando com as nossas luas, né? Luas do ciclo interno, do ciclo externo, e a gente vai ficando com vontade de se cuidar inteira, física, mental, energética, espiritual, que esse é o intuito das terapias naturais, esse alinhamento. aham, esse alinhamento com a natureza, que nós somos, né? Natureza também. Com a nossa fonte, né? Com a nossa
original, que é essa fonte que não deixa eu ficar com medo, ficar ansiosa e aumentar a imunidade, que agora assim é um assunto super em pauta, né? Aumentar a imunidade. Como que eu aumento a imunidade? Eu tenho que estar legal comigo, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar bem com as minhas emoções. Isso é a primeira porta da. É verdade, bacana pensar assim, né? A gente tem que estar feliz, tem que estar contente, é importante também, né? Até no meio da pandemia teve um dia que eu pus uma música em casa e dancei, é gostoso também, tem que dar. A gente sente tudo isso que está acontecendo, mas também a gente precisa um pouco de relaxar um pouco e se cuidar, né? Nath, como essa questão do sagrado feminino tem sido apresentada aí no consultório? As mulheres que você tem atendido, elas perguntam sobre isso, vocês falam, conversam, quais são as orientações? Há um interesse muito grande sobre isso agora, né? É algo que é intrínseco da natureza da mulher, mas que é algo que foi deixado de lado e que hoje está voltando com força. Eu fico feliz porque essa é a nossa natureza, é a gente cuidar da nossa intuição. Para mim, o sagrado feminino, ele entra mais forte na parte da intuição, né? Somos todas poderosas e super intuitivas. Então, quando a gente começa a cuidar da gente querendo se maquiar ou não, isso não é a base, né? Quando a gente começa a cuidar da gente, do nosso ciclo, das nossas emoções, a gente aflora e empodera a nossa intuição. E esse, para mim, é a portinha do sagrado feminino, né? E daí também, dentro do sagrado feminino que elas buscam aqui, que as minhas pacientes mais buscam, é o equilíbrio da menstruação, né? Desde a menarca até a menopausa, de todo o ciclo, né? Redescobrir, entender como que é o ciclo, qual que é a maneira certa, precisa ter dor, não precisa ter dor, né? Na fase de TPM, existe TPM, não existe TPM. Então, dentro do sagrado feminino, essa é a primeira questão que as mulheres. Conhecimento, a gente tem que se conhecer, né? Exatamente. Eu li um livro recentemente que ela aconselha a gente fazer um caderno contando as nossas emoções a cada fase de lua. Então, quando você está no período Exatamente. pré-menstrual, como você está, quando você menstruou, como você ficou, e você ir se conhecendo e se entendendo, você vai entrando num equilíbrio, né? Seria isso? Exatamente. Esse autoconhecimento te traz uma como que eu podia dizer? Um Um equilíbrio. equilíbrio físico, emocional, energético e espiritual, que é esse ponto que a gente quer chegar, né? Desse equilíbrio. O equilíbrio é que deixa a gente com a saúde, né? Tranquila. Então, assim, a porta é sempre essa, né? A relação com a menstruação. E as luas, né? A gente vive luas internas. Se a gente equilibra a nossa lua interna com a nossa lua externa, né? Então, se eu menstruo na lua nova e a lua nova tá lá no céu, nossa, eu fico no meu auge de empoderamento, né? Uma pessoa bem intuitiva, né? Porque assim, quando a gente menstrua, a gente está no momento yin, que a gente vem para dentro, para a intuição. Então, é aquela anciã, né? A mulher que conhece, a mulher madura. E quando eu ovulo no momento da lua cheia, que é a lua cheia interna, com a lua cheia externa, é onde eu consigo falar, onde eu consigo colocar minhas ideias para fora, minhas anteninhas estão todas acesas. Então, quando a gente consegue equilibrar nosso ciclo, Sincronizar, né? sincronizar o nosso ciclo com o que acontece no universo, a gente fica bem alinhada. Isso alinha as emoções. Quando eu falo alinhada, é assim, não existe assim, eu não sinto nada. As emoções, ela vem, nós sentimos todas as emoções o tempo todo. Esse é o tempo de permanência. Eu sentir raiva, medo, é normal? É super normal. Mas eu ando com medo, eu ando com raiva. Esse que é o problema, é isso que a gente precisa equilibrar. E fazendo um link com essa questão da pandemia, então é muito bom a gente estar se sentindo bem, equilibrada, porque isso se relaciona com a nossa imunidade, né? Se relaciona com a imunidade. Então, assim, junta a alimentação, né? Se cuidar, né, com a alimentação, praticar exercícios físicos, as terapias naturais, né, que eu adoro, né? Eu acredito muito, né, nessa cura com as terapias naturais, né, de forma natural, que é o equilíbrio homeostático. A gente dá força para o corpo para ele se realinhar, se reajustar
a gente aumenta o sistema imunológico. Ai, Nath, que papo gostoso. A gente podia ficar mais algumas horas aqui falando, né? São tantas possibilidades, né? Mas vou me despedir de Poderíamos. você. Muito bom. É muito gostoso. Gratidão pelo convite, gratidão eu pelo convite. Que papo gostoso. A gente poderia passar uma tarde com um chá aqui, contando sobre várias terapias, sobre o sagrado. Gratidão. Ai, gratidão, Nath. Vamos combinar nosso encontro ao vivo assim que tudo melhorar. Então, eu me despeço de você, gratidão e a gente se vê em breve. Um beijão. Beijo.